Eu li 49 livros em 2025. Alguns foram bons, alguns foram mais ou menos, mas cinco ficaram num lugar dentro do meu coração. Na verdade, assim, eu não sei se eu posso chamar de fato de 5 livros, porque aqui dentro a gente tem uma série, uma trilogia, uma duologia e mais 2 livros únicos. Então, assim, vamos chamar de 5 recomendações do meu 2025 pro seu 2026. Ano passado foi um ano de transição pra mim e eu sinto que a minha leitura refletiu muito isso. Eu tava tentando me reencontrar profissionalmente, decidir o que eu ia fazer da minha vida. Também tinham outras questões, a minha cabeça tava uma bagunça e eu sinto que a minha leitura oscilou muito. Teve momentos em que ela tava inexistente, teve momentos em que ela tava muito intensa. Eu tive 2 ressacas literárias, mas tudo se ajeitou e graças a Deus essa fase passou também. E como eu gosto de dar meus 50 centavos de opinião sobre praticamente todos os assuntos possíveis nesse mundo, deixa eu trazer as minhas melhores recomendações para vocês do último até o primeiro. Eu queria dizer que o primeiro, assim, ele era imprevisível, que ele me pegou de surpresa, mas não. Eu sabia que ele ia me pegar desde o primeiro momento em que eu olhei pra ele. Oi, amigos, eu sou a Gé e aqui no canal a gente fala sobre livros, desenvolvimento pessoal e a minha quedinha por automobilismo. Se tu gosta desses assuntos, já se inscreve. Eu não organizei essa lista por impacto literário, eu organizei pelo que meu coração mandou, mas me conta uma coisa. Tu faria um teste pra entrar no exército aos 75 anos de idade? Guerra do Velho é uma ficção científica militar que parte de uma premissa muito boa. Quando tu faz 75 anos, tu pode se alistar para fazer parte das forças coloniais de defesa. E nisso tu ganha um corpo novo, jovem, geneticamente modificado, praticamente imortal, para lutar guerras interestelares. O primeiro livro acompanha o John Perry, que ele decide se alistar depois de ficar viúvo. O segundo, em As Brigadas Fantasma, entra um pouco mais nesse exército, numa parte específica, onde os soldados são feitos com DNA de gente que já faleceu, mas tinha se alistado lá na Terra. E o terceiro, ele entra num campo um pouquinho mais político, o nome é A Última Colônia, onde o John e a nova esposa dele vão para uma colônia e ficam responsáveis por ela. Eu simplesmente devorei o primeiro livro. Ele me encontrou quando eu tava saindo de uma ressaca literária e eu não conseguia parar de ler. Para mim, o humor do John Scalzi é o grande diferencial da escrita dele. Ele é um autor simplesmente genial, porque ele pega uma situação em que, para mim, imaginar já é difícil, e aí ele pega e faz uma piada ácida em cima. É maravilhoso. E além disso, essa primeira trilogia traz muito debate sobre identidade e até a questão de consciência, já que, teoricamente, a pessoa já não é mais ela mesma, porque ela teve a transferência de consciência para o corpo novo, mas o corpo antigo já morreu, então será que eu tô de fato vivo? Eu indico muito para quem gosta de ficção científica com um pouquinho de drama, mas quer se pegar dando uma gargalhada no meio da leitura. Agora, se tu não gosta quando o cenário macro, nesse caso, um tanto de geopolítica, interfere na história pessoal dos personagens, talvez isso te incomode. E assim, ainda existe uma segunda trilogia, que é a continuação dessa. Eu gostei do quarto livro, que ele é narrado pela Zoe, a filha adotiva do casal principal, mas apesar da perspectiva inteligente, a continuação dele, no caso o quinto e o sexto livro, não sei, não gostei, eu achei que perdeu o ritmo. Então a minha recomendação é a primeira trilogia. A segunda, ela não impacta muito na história. Depois de tanto conflito, eu precisava de alguma coisa que me deixasse um pouquinho mais leve. E foi isso que Uma Cidade Esquecida e um bibliotecário obcecado por ela fizeram. Um estranho sonhador acompanha a história do Laszlo Estranho, que é um bibliotecário órfão que cresce fascinado pela cidade mítica e esquecida de Lamento. Tudo que ele quer são respostas e entender o que aconteceu de fato com essa cidade, que ela parece simplesmente ter sido varrida do mapa. No primeiro livro a gente acompanha essa obsessão dele, e aí a gente entra numa trama de traumas mal resolvidos, deuses, enfim. E no segundo, que é a Musa dos Pesadelos, a gente entra mais nessa vibe do romance e também de questões familiares do próprio Laszlo. Gente, que saudade do Laszlo e da Sarai, que são o casal principal. Ai, perfeitos. Adoro a Sarai. Essa duologia fala sobre amor, sobre a culpa, sobre o peso do passado
mas fala isso tudo de uma maneira muito poética. A escrita dele eu achei linda, não tem outra palavra para definir. O que mais me marcou foi justamente esse contraste. Ao mesmo tempo que eu achei a história ousada, no sentido de os personagens, mesmo com medo, mesmo com inseguranças, eles vão lá e lutam pelo que eles querem, eu achei uma história extremamente doce, extremamente fofa e confortável. Eu comecei a ler Um Estranho Sonhador como o meu livro do cardio. Então eu li ele inteiro em cima de uma bike na academia. Eu lembro do Surto, que foi o primeiro livro, e tudo que eu queria fazer em cima da bike era gritar. Eu indico muito esse livro para quem tá procurando uma fantasia com um romance leve, uma coisa que não tem uma tensão sexual a cada 5 páginas, é realmente assim um livro tranquilo, quase uma fantasia de conforto. Agora, pra quem tá esperando uma fantasia mais obscura, negócio mais pesado, com mais drama, talvez não seja o momento de ler esse livro. E aí, depois de sonhar um pouquinho, eu decidi colocar meus pés no chão. Então, o terceiro e o quarto livro aqui são desenvolvimento pessoal. Eu admito que me impressionou um pouco também de ter 2 livros nas minhas recomendações do ano que são de desenvolvimento pessoal, mas tem momentos em que eu sinto que o meu corpo, ele pede por uma videoaula celestial com passo a passo do que fazer na minha vida. E aí é esse momento em que eu acabo lendo um livro de desenvolvimento pessoal. A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, ele é bem focado em produtividade. Mas não é aquela produtividade no sentido de acorde 5 da manhã e vença. Não, nada a ver. É mais como se organizar, tirar as coisas de dentro da tua cabeça, colocar num fluxo para que ele funcione. Além de, claro, como montar esse fluxo e fazer com que ele continue funcionando. O ponto central dele é muito simples. A tua cabeça ela é feita para ter ideias, não para armazenar pendência. E esse livro ele entrou no meu top 5 de 2025 justamente porque ele caiu na minha vida no momento em que eu tava muito confusa profissionalmente falando. Eu tava tentando me identificar ainda com o que eu fazia, tentando ter uma rotina mais saudável e, ao mesmo tempo, tentar achar outras coisas e testar novos caminhos que pudessem me trazer resultados diferentes. Então, assim, o meu cérebro parecia o Google Chrome com 47 abas abertas. Tem um ditado antigo que diz: se você estiver confuso, organize a sua gaveta mais bagunçada. E é muito real, porque parece que a partir do momento em que a gente organiza o nosso espaço físico, traz uma clareza mental e faz com que a gente pense a respeito de uma maneira muito mais fácil. É quase como se fosse simbólico. Eu dei conta daquela gaveta, vamos chamar assim, então eu dou conta disso aqui de uma maneira muito mais fácil também. Eu indico esse livro para qualquer pessoa que sente que está atrasada na própria vida. Talvez a galera que não goste de desenvolvimento pessoal nesse momento esteja torcendo o nariz, mas eu recomendo a leitura mesmo assim. Não tem um momento ruim para ler ele. E se tu gosta quando eu falo de rotina, livros, gosta de acompanhar alguns trechos e etc, me segue lá no Instagram que eu mostro de vez em quando o que eu tô fazendo, o que eu tô lendo e os bastidores por trás dessa organização toda. Organizar minha vida foi um passo muito importante. Mas fazer isso sem atualizar as nossas atitudes é quase perda de tempo. Produtividade resolve a agenda, mas é a maturidade que faz a diferença. Palavra de Especialista, da Samantha Etos, é o segundo livro de desenvolvimento pessoal dessa minha lista de recomendação, só que ele não segue o estilo desse gênero. Vou explicar para vocês. Ele junta conselhos de vários especialistas em várias áreas, seja do dia a dia, seja de comunicação, trabalho, enfim. Querem exemplos? Como escrever um pedido de desculpas, como pedir um aumento, como ser um bom hóspede, como ser um bom anfitrião, como flertar. Admito que eu adorei esse último. É quase como sentar numa mesa com vários adultos pro max e aí eles querem te ensinar o que eles aprenderam com a vida. Incrível! Pra que melhor? E esse livro eu sinto que mexeu muito comigo porque eu acredito muito nesse conceito de adulto funcional. Pra mim, quando a gente tem um filho, essa é a única expectativa realista que a gente pode colocar em cima dele. A gente criar um ser humano que resolve as coisas que a vida coloca na frente dele. Então é alguém que não terceiriza a responsabilidade emocional, que assume as próprias escolhas e também as próprias consequências. Os conselhos podem parecer aleatórios à primeira vista, mas eu achei eles muito úteis, inclusive de muito bom gosto. Eu li esse livro lá no Desafio das 24 Horas e assim,
foi Amor à Primeira Leitura. Eu queria comprar ele novo, porque eu tenho uma versão antiga que os meus pais me deram, mas eu simplesmente não acho um link dele na Amazon. Se alguém achar um link em qualquer lugar, por favor, comenta aqui, me manda no Instagram, não sei, dá um jeito de chegar em mim. Eu indicaria ele pra todo mundo, mas principalmente pra pais de crianças, adolescentes, enfim, que querem que o filho cresça com uma noção de mundo, de como se portar em determinadas situações em que é importante que a gente soubesse, a gente não sabe fazer isso, ninguém ensina isso pra gente. Mas assim, seria lindo, seria perfeito, é a minha opinião, inclusive uma ótima opção de presente. Agora sim, a gente sai dos livros que te fazem pensar e entra nos que te fazem esquecer que o mundo existe. Inclusive, uma das mais famosas pirâmides literárias que existem. Trono de Vidro é uma fantasia young adult da Sarah J. Maas. O primeiro livro acompanha Celaena Sardotian, que é uma assassina de 18 anos que sai das minas de sal para competir por um cargo lá no palácio de um rei tirano que proibiu a magia. Nos próximos livros, era uma vez uma terra reduzida a cinzas e uma princesa que amava seu reino. Muito. Gente, que saudade! Eu queria poder apagar, dar um Ctrl Z no meu cérebro que eu já li essa série para poder lê-la de novo. O que começa com uma competição vira uma conspiração política, emocional, mágica, que assim... Ai, gente, só a elite literária, tá? Só a elite. Se você for ler o que eu acho que você deveria, eu recomendo fortemente a ordem cronológica da história. Eu li na ordem de lançamento dos livros e assim, me arrependi. Eu fiz uma listinha aqui, porque são muitos nomes e vocês sabem que a minha memória é fraca. Mas começa por Lâmina da Assassina, que é uma série de contos inicial, que eu acho que vale muito ser lida primeiro. Depois, Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite, Herdeira do Fogo, Rainha das Sombras, Império de Tempestades, Torre do Alvorecer e fecha com Reino de Cinzas. Tem muita gente que lê Torre do Alvorecer junto com Império de Tempestades porque eles acontecem ao mesmo tempo. Mas assim, eu leria a Torre e depois o Império mesmo e fecharia aí. De resto eu acho meio frufruzagem. Eu tinha lido ACOTAR antes de Tog. E assim, eu esperava um pouco mais de explicicidades. Eu não sei nem se essa palavra existe, mas assim, coisas mais explícitas. E não tem. Mas tem muita tensão, tem química, tem um tchan que te dá vontade de saber mais, mas ele é perfeito do jeitinho que ele é. Eu amo personagens femininas guerreiras, principalmente quando elas são, além de tudo, muito inteligentes, perspicazes. Elas enganam todo mundo embaixo do nariz das pessoas. É incrível. Ela conseguiu me enganar 38 zilhões de vezes, a Celaena, a Ellie, enfim. E eu tava lendo o livro na perspectiva dela, o que não faz absoluto sentido nenhum, mas eu amei. Todos os livros são extremamente estimulantes. Quando eu comecei a ler lá no final do ano, eu já sabia que eu queria entrar numa fantasia mais longa. Eu fui viajar e eu tinha acabado de começar o último livro. Eu tava doida pra voltar pra casa só pra terminar. Se tu gosta de fantasia, romance, drama, Trono de Vidro é impossível de ignorar. Eu senti raiva, eu chorei, eu me emocionei, aconteceu um pouco de tudo nesses livros e eu simplesmente adorei. E quando tu terminar Tog e ACOTAR, eu ainda não li Crescent City, então não posso dizer muito sobre, mas começa a pesquisar sobre as teorias que ligam os três universos, tá? Só isso que eu tenho pra te dizer. Um beijo. Quem talvez não goste dessa série é gente doida. Todos os livros pra mim foram favoritados, tirando Torre do Alvorecer, porque eu tenho que admitir, pô, o Cal, ele não me desce muito, sabe? Eu preferi um livro da Lissandra. Teria ficado muito mais feliz com um post da Lissandra. Enfim, esses foram os 5 livros que ficaram comigo em 2025 e eu senti necessidade de espalhar a palavra deles. Agora eu quero saber de ti, já leu algum desses? Gosta? Concorda? Discordas? Qual foi o teu top 5 de 2025? Me conta aqui nos comentários porque eu genuinamente quero saber, e se tu for convincente o suficiente, talvez eu adicione na minha lista para 2026. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.